Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Caminho do Tarô. Hoje temos mais uma live com o nosso convidado, João. João sempre trazendo aqui assuntos muito interessantes. Na última live a gente falou sobre o tarô terapêutico. E hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de tarô. E, gente, tem tarô, hein? Nossa Senhora, o João vai trazer, assim, uma linha do tempo para vocês, explicando a origem de vários tarôs, como que eles funcionam, porque cada tarô funciona de um jeito diferente, né? Estou vendo aqui o pessoal chegando, boa noite, sejam bem-vindos. E antes da gente começar, antes da gente ir para o assunto, né, que interessa aqui dessa live, eu queria falar, trazer, na verdade, um anúncio, né? Tem muita gente me perguntando sobre grupo de tarô, tá? Então, eu vou abrir o último grupo de 2020, tá? Depois de 2021, a gente vai ter tarô o ano inteiro. Mas eu decidi abrir essa última turma, só que vai ser o módulo só de arcanos maiores, tá? Então, se você é daquelas pessoas que estava esperando eu abrir turma, eu vou abrir turma no final de novembro, tá? Vão ser 4 encontros de terça e quinta-feira, das 20 às 22 horas, tá bom? Então, se você tiver interesse, manda um e-mail, me procura no Instagram, manda um WhatsApp. Eu sempre deixo meu contato aqui na descrição do vídeo. E é isso, tá? O anúncio. Bom, vamos chamar o nosso convidado para a gente começar, que a gente tem muito assunto hoje. Oi, Olá. João! Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá? Muito assunto. Quando a gente conversou sobre falar sobre diferentes tipos de tarô, e eu fui ver a melhor forma de trazer isso para explicar para as pessoas, se você fizer uma busca hoje no site da Amazon, por exemplo, tem 2.000 tipos de tarô. 2.000. 2.000? Daí para mais. Fora o que hoje é muito comum, que são os financiamentos coletivos, né? Então, a gente tem uma ideia, eu e você, vamos montar um tarô nosso, então a gente faz um financiamento coletivo e a gente criou um outro tarô. Então, é muita coisa. Tem catálogos, se você juntar editoras grandes, editoras americanas, tem 4.000 tipos. É muita coisa. Por que tanta coisa, né? É legal falar isso, primeiro, porque a gente está numa sociedade de consumo, né? Então, as pessoas querem comprar. Então, todo ano tem uma coisa nova. E eu acho legal contar isso, porque sempre tem uma ilusão de quem está começando a estudar que existe o melhor tarô. O mais moderno. Esse aqui é o que vai me contar tudo o que os outros não contam. E não é verdade. Na verdade, o tarô é um só. Quando a gente pensa a estrutura simbólica, ela é uma só. O que a gente tem diferente são as ilustrações, que variam de um artista para outro. Se a pessoa tem um conhecimento esotérico, místico, cabalístico, então ela coloca alguns sinais ali, alquímicos, mas ele tem que respeitar a estrutura dos arcanos maiores e menores para ser um tarô. Sim. O que acontece também hoje é que tem muito baralho que tem o nome de tarô, mas não é um tarô, é um oráculo. É um oráculo de cartas. Isso é muito comum, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas é uma coisa para chamar as pessoas, né? Então, você vê um tarô, uma caixa super bonita, você compra aquilo sem olhar, e você pode estar comprando um negócio que não é um baralho, para ler como se lê um tarô. Ele tem uma dinâmica diferente, um funcionamento diferente. Então, é legal ir limpando essas coisas para as pessoas irem percebendo que a estrutura é uma só, que ela vem de um tarô clássico, que é o que eu vou apresentar um pouco para vocês aqui, mas com o tempo as ilustrações foram se diferenciando até um ponto que tem tarôs hoje que não remetem mais nada. Então, você olha a carta do mago, por exemplo, de um baralho surrealista já dos anos 2000, não tem nada do que a gente imagina. Então, se você não fez um curso, se você não tem um bom fôlego de leitura sobre esse assunto, base, né? Quando você olha aquilo, você não entende o que é. E mesmo para a gente que já trabalha com isso bastante tempo, às vezes as pessoas me mandam foto, me ajuda a interpretar isso aqui, eu olho aquilo e falo, mas que carta que é essa? Que tarô é esse, né? Que tarô é esse? Ah, não, aqui é a carta do mago. Ah, então se é a carta do mago, então eu sei que o conteúdo é esse, mas aí o símbolo já não fala mais. E é muito importante que o símbolo fale com você. Então, primeiro, não existe um tarô melhor. Existe um que você vai ter mais facilidade para ler, que até as imagens são mais agradáveis para você, e que ele tem que respeitar essa estrutura, senão você pode estar lendo errado também, né? Mas para eu falar disso tudo e contar essa história, eu preciso literalmente montar uma linha do tempo
para as pessoas irem entendendo como é que isso foi evoluindo e por que isso foi acontecendo e perceberem como é que foram surgindo essas diferenças, né? Então, só para a gente deixar uma coisa bem claro antes, eu não sou colecionador, tá? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês que eu tenho, que são materiais que eu uso nos meus cursos para ilustrar algumas coisas que eu faço, apostila, até para os alunos entenderem e pegarem esses baralhos diferentes. Tem colecionadores que eu conheço que tem 2.000 baralhos, 3.000 baralhos. Então, o que você faz com tudo isso? Você acha que até esquece, né? O que você tem. Você esquece o que você tem, e tem gente que tem essa coisa da coleção, do ter, né? São os acumuladores do tarô, né? Acumuladores. Gente, eu nem sei quantos que eu tenho. Eu devo ter, sei lá, uns 7 tarôs e uns 4 oráculos. Eu já o suficiente. Muito... o suficiente. Porque daí, dependendo da situação, você usa um baralho ou usa outro. É como eu uso 3. Eu uso o tarô, quando eu faço tarô terapêutico, eu tenho um baralho específico. Quando eu faço a minha leitura, eu leio com o Waite. E quando eu vou estudar ou tem alguma questão específica, eu uso um tarô de Marcélia, que eu vou mostrar para vocês as diferenças. Mas é basicamente isso. Você não precisa ter 200 baralhos, 300 baralhos. A não ser que você fale, não, eu gosto e vou colecionar isso como arte. Então é importante eu dizer, porque senão as pessoas vão ficar com a impressão de que, nossa, ele tem muita coisa. Não, não tem muita coisa. Tem gente que tem muito mais. E o que eu trouxe para mostrar e para ilustrar a linha do tempo são critérios meus, tá? Eu não estou mostrando porque tem um significado específico. É o que eu acho que faz sentido quando a gente tenta explicar o que é essa evolução. Então, para a gente começar, quando eu falo um tarô clássico, a estrutura do tarô, a gente sempre tem que lembrar que eu estou falando de um baralho que tem 22 arcanos maiores e 56 menores. 78 cartas. Parece óbvio, mas vocês vão perceber que na linha do tempo nem sempre aconteceu isso, né? Para quem se interessar, existem 2 museus no mundo específicos de tarô. Um fica na Espanha, que é o Fournier, que foi uma editora e vem de uma família que era de tarotiers, que produziam já há muito tempo atrás. E na cidade de Marsella tem um museu também de cartas. Uau! Que é bem conhecido, tem uma quantidade grande de baralhos lá para as pessoas verem. Aí no Louvre, no Metropolitano de Nova York... Também tem tarô? Tem. Nossa, e no British Museum tem coleção. Então eles têm uma área de tarô grande, mas não é um museu específico. Esses outros 2, o Fournier e o de Marsella, são específicos de... Você vai lá, só tem tarô. Para você ter uma ideia... Tem que marcar para ir, né? Do quanto de coisa que tem por aí, né? Então, vamos lá. A gente vai começar por qual aqui, para eu colocar nós vamos começar, para a gente começar, eu acho importante a gente pegar o primeiro baralho que tem uma estrutura mais parecida dessas 78 cartas que a gente está falando, né? Que é o Sforza. Vou mostrar aqui. Primeiro deixa eu mostrar a caixa. Uma caixona. Golden Tarot é a versão dele, mas ele é conhecido como baralho de Visconti Sforza. Ele é um baralho de 1430, mais ou menos. Mais ou menos. 1430. O que acontece? Uma família muito nobre, nessa época, que eram os Sforza. É esse daqui? Isso, esse não. Ah, tá. Eu estava procurando, falei, mas eu não escrevi esse. Esse não. O Francesco, o Filippo casou com o Filippo Visconti casou com a Maria Sforza, por isso Visconti Sforza. Eram 2 famílias italianas muito nobres e como espólio de casamento, olha isso, era um presente de casamento, mandou fazer um tarô para eles, que o original é pintado a ouro. Nossa! É muito existem algumas versões desse baralho. Naquela época dava para fazer essas coisas, né? Hoje em dia está com escassez já de Existem algumas versões desse baralho em alguns museus, ele está todo separado, né? Em alguns museus tem uma quantidade maior de cartas, aí algumas editoras foram lá e juntaram isso e criaram uma versão deste baralho que você encontra em alguns lugares. Então, o baralho de Sforza, o que eu tenho esse aqui, é o Gold. Tem uma versão que é o Carly Yale, que é de um outro museu, que também tem uma versão muito parecida. Aqui no Brasil é bem fácil de achar o Mordrone. Mordrone é uma outra versão desse baralho de Sforza também. Que ele tem esta cara.
Essa aqui é a carta do louco. Pensa que isso aqui é pintado a ouro. De cuequinha. Então, o louco, o mago. Ó, o mago. O mago tá... Que data que você falou? Assassino de 1430, mais ou menos, 1460. Eu já confirmo a data para você. Tá, 1400. Um detalhe. O pessoal vê que é muito antigo, muito antigo. Um detalhe. Nessa época, não se chamava tarô, tá? Não, chamava como? Ludus Cartorum. Ludus. O nome tarô só veio depois, eu vou contar para vocês quando que ele veio. O tarô, nesta época, ele não tinha a função que é a mais conhecida da gente, que é a função oracular. Era um jogo de cartas. As pessoas jogavam cartas, jogavam muitas cartas. A gente sempre tem que lembrar disso, porque no Brasil a gente não tem jogo de tarô. E na França, em Portugal e na Espanha tem campeonato de tarô. Como um jogo igual de truco, de poker ou outros formatos, mas que você joga com cartas de tarô. Então tem campeonato. Então tem campeonato. Então ele veio de uma função que era lúdica, era um jogo. Só depois é que foi se percebendo que ele tinha esse conteúdo místico, esotérico, e começou a ter uma função oracular. Mas quando eu mostro para vocês, este baralho aqui é a parte de trás dele para vocês verem. Ele não era com essa função que a gente conhece hoje. E um outro detalhe, deixa eu pegar uma outra carta aqui. A carta da força, por exemplo. Ó. Não tem o nome, nem o número. Isso só foi colocado depois também, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então ele segue o que depois foi identificado como padrão de Marsella. E eu vou falar sobre isso. Mas aqui, por exemplo, um as de espadas. Ele tinha os arcanos menores, então. Já tinha os arcanos menores. É um baralho completo, com arcanos menores, só que bem diferente do que a gente está acostumado a ver, ó, as de ouros. É isso que eu ia perguntar, foi assim, é o as de ouros, é um escudo. É um as de ouros. É a capa do tarô. Cavaleiro de ouros. Tá bem, eu acho que tá bem Tem algumas coisas que lembram bastante o baralho de Marsella. Aqui, ó. Isso daí é bem estilo Marsella, né? Quando não tem presença escrita, não entende muito o que está acontecendo. O que está acontecendo. Então, aqui ainda era Ludus Cartorum, não era um baralho que se usava para ler futuro, para fazer predição, para fazer as coisas todas que a gente sabe que o tarô pode fazer e ele funciona para fazer. Então, isso aqui era muito caro. Então, como eu falei, era um espólio de casamento. Então, tinham baralhos que depois começaram a ter esta forma, mas ninguém sabe dizer exatamente quando começou, aonde começou, por que começou. Tem gente que fala que veio da Índia, tem gente que fala que veio da China, que foram ciganos. Não se tem certeza disso. Mas se sabe que já desde aquela época, até um pouco antes, já se jogava cartas. Sim, sim. Os baralhos, os naibes, que eram os naipes, eram baralhos que eram o nosso baralho comum. Mas o tarô já estava presente nessa época também, né? Então, vamos para o próximo agora. Então, aqui, ó, a data certinha dessa versão que eu tenho é 1440. Essa é a versão do Sforza que eu mostrei para vocês. Então, tem 11 versões deste baralho no mundo, e aí este que eu tenho é o dessa época. 50 anos depois, começam a ter as evoluções do que foi esse baralho. Um outro baralho que é muito importante, que eu trago para vocês verem, é o Solamusca. É um tarot. Ele ainda não é um tarô. Ainda não existia a palavra tarô aqui. O que é um tarot? Que é esse daqui, João? Esse é 1490. 1490. Ele é muito importante porque ele é considerado um baralho alquimista. Ele tem muitos sinais e muitos símbolos que representam da alquimia. Eu tenho ele, e eu acho ele particularmente importante, porque quando a Pamela Colman-Smith foi desenhar o baralho de Rider-Waite, que eu vou mostrar para vocês, que talvez seja o baralho mais conhecido, ela se inspirou neste baralho para fazer os arcanos menores. A grande diferença do Waite para o baralho de Marsella, e eu vou mostrar para vocês,
para quem está começando a estudar principalmente, é que o baralho de Waite tem os arcanos menores ilustrados. Então, isso ajuda a pessoa não ficar com aquela encanação de decorar o conteúdo, né? 2 de ouros, 2 de espadas, 5 de paus, o que quer dizer. Então, quando você olha para esses baralhos que são ilustrados, ele te ajuda a trazer uma mensagem que pode ser boa, pode funcionar, às vezes ela é enviesada, como eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas quando foi se pintar esse baralho, que é de 1910, o Waite, ela volta para o baralho de 1490, que é o Solabosca. Então, ele é um baralho que é muito difícil ler ele. Então, assim, ele não tem os arcanos que a gente conhece, está acostumado a ver no normal, tá vendo? Ele fala de mitologia, tem muita coisa de mitologia grega, de mitologia romana, tá vendo? Ó, os personagens são diferentes, em cima tem o nome do personagem. Então, por esse aqui é o Panfírio, que é um personagem também importante naquela época. Póstumio. Então, não tem nenhuma referência aos baralhos que a gente fala, tá vendo? Só que por que eu acho que ele é importante? E aí tem algumas coisas, quando a gente vai olhar algumas cartas, e você vai perceber por que a Pamela foi consultar este baralho para fazer a versão do baralho do Waite. Por exemplo, aqui fica bem claro a carta do carro, tá vendo? Assim, mais ou menos, né? Porque é uma meia carroça. A gente vê de frente, né? A gente vê ela de frente. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui que é bem legal. A live de hoje vai ser essa dinâmica. Você falando super sério da história do tarô e eu tirando sarro dos desenhos, né? Olá. Isso um dia foi virar carta do mundo. É o mundo! Mas aqui, ele é Nabucodonosor. Nossa! E aí, deixa eu pegar aqui para você entender. Por exemplo, aqui um arcano menor. Esse daí é daqueles que, se você não estudar toda a mitologia, toda a história, todos os personagens, não vai fazer sentido nenhum, né? 3 de copas. E aí, esse 3 de copas aí... Eu estou procurando os que são mais próximos do que ela usou para fazer. Essa versão é bem bacana, porque é um papel bom. Isso é uma outra coisa aqui, para quem está começando a estudar agora, tem que prestar atenção. Qualidade do papel. Sim, papel grosso, faz muita diferença. Você usa ele bastante. 3 espadas. Aí já tá mais parecido, né? Só que tiraram o coração e colocaram a cabeça essa máscara aqui, né? E um outro que eu acho que é bem parecido também... Em algumas versões, o 10 de paus. Esse daí é bem parecido. Lembra bastante, Deixa eu ver se eu tenho mais um outro que é legal aqui da gente olhar. Esse é o 3 de espadas. Ele é o 3 de... Tava de muito diferente. Agora sim, agora a gente consegue ver. Esse daí mantiveram para sempre. Nunca fizeram 3 de espadas diferentes, né? Então, sempre o 3 de espadas lembra essa coisa das espadas cruzadas. Então, esse é um baralho de 1490, cheio de sinais alquímicos. Não lembra muito um pouco o que a gente conhece de tarô, mas ele é muito importante historicamente, porque foi uma referência para vários baralhos que vieram depois e que funcionavam nessa época, né? Nessa mesma época, quando o tarô ainda estava se desenvolvendo, existiam muito na Europa os mintiates, que é uma versão parecida com aquele. Isso aqui é de 1600, 1650. Esse que eu tenho é exatamente 1800, é um pouquinho depois. Entre 1600 e 1800, você vai encontrar muitas versões de Mintiate, que é um baralho italiano, que tem 97 cartas. 97? O que mais que tem nele? Os 12 casas do zodíaco. Ele é um baralho pequeno, então, assim, lembra bastante já. Mas, de novo, ele não tem número e não tem nome, tá vendo? O sol... Esse é o sol? Tá. Eu ia perguntar, será que é o sol ou será que... Aí tem uns que, assim, não sei. Aí já não tem nenhuma referência com os baralhos que a gente tem, ó. Esse daí também não. É totalmente... antiga. Esse aqui, a força. Eu ia falar a torre. Eu não sei porque eu achei que aquilo ali era uma torre. Tem muitos baralhos dessa época que a mulher, ao invés de segurar um leão, ela está segurando uma coluna e ela quebra a coluna. Então, esse daqui remete muito a essa coisa, a justiça.
A justiça tá na É, linha, né, de hoje. o eremita. Ai, coitado, ele tá todo Uma coisa desnorteado. interessante que a gente, quando começa a estudar a história dos baralhos, vai percebendo, o eremita original, nesses primeiros baralhos que eu vou mostrar para vocês, o que a gente conhece, ele está segurando uma ampuleta, né? Uhum. Uma lâmpada. E, na verdade, nos primeiros, era uma ampuleta, tá vendo? É um marcador de tempo. E a carta que Ah, fala do tempo, né? sim. Então, fala do tempo. Isso daí me lembra Saturno, né? Saturno que é muito aquela questão do tempo, né? Dos aprendizados da vida. Em outros baralhos, ele vai aparecer. A morte. Morte também já tá ali mais ou Aqui menos, já né? começa a chegar mais perto do que a gente conhece. Mas aí tem umas outras cartas que, tipo, meu, X, né? A carta do bode. Capricórnio. Bode não, como que é o Talvez, caminho? talvez Gêmeos, né? enamorados. Não, Ou enamorado, gêmeos. gêmeos. Ou gêmeos. Aí umas mais fáceis. As de ouros. Os de ouros. É que eu tô com medo de falar e falar uma besteira muito grande. Na verdade, meu, não tem besteira, porque na verdade aqui é só uma curiosidade, né? Aqui a gente não está falando de um tarô ainda, né? É um link art que é para vocês entenderem que quando eu falei lá no começo que o tarô tem 78 cartas, nem sempre foi Uhum. assim. Durante este período, que eu falei, esses, Nossa, mais ou mas menos até esses que eles 200 anos, mantiveram durante muito tempo, porque assim, os desenhos são diferentes, mas assim, a essência a tá ali essência estava ainda. ali. Como tem link arts também, e tem outros tarotes de 37 cartas só, que são bem menores. Hum. Então a gente tem que lembrar duas coisas. Tinha uma função lúdica, de ser É um de jogo. jogo, né? Então aí por isso que era É diferente. tipo baralho sujo ou baralho limpo no troco. Super trunfo, lembra? Aham. Que tem uma carta que tinha um poder maior, então Sim. tem isso. E também tem nessa mesma época, tem os baralhos que são de alfabetização. Então você usava cartas para alfabetizar. É uma outra função que um baralho pode ter. Você deve lembrar, quando você estava na primeira série, a professora tinha as letrinhas embaralhadas. Sim. E fazia isso com baralho. Nossa, que complexo, né? Muito complexo. Aí, só em 1680 é que surge um baralho que vai ser o padrão de Marsella, Hum. que é o Noblet. Esse baralhinho aqui. Eu vou abrir para vocês Imagina. verem. Deixa eu achar aqui. É esse aqui, não é? Isso. Tá. 1680. 1680? Esse aqui é uma Vamos versão que ver. está no Museu de Paris. Aí você vai entender já o baralho de Marsella, tá vendo? O louco. Aí já tá Aí já muito começa, aí já parecido, né? é, por isso que aqui eu já falo que é o padrão, tá vendo? Ó? O mago, a sacerdotisa, Aí já dá para ver todo mundo já. aqui já é a carta da estrela. A O que é estrela. legal você Nossa, perceber que aqui? lindo esse, né? O que é legal você perceber? Como que era feito o baralho nessa época? Nós estamos falando de 1680. Não Aham. tinha gráfica. Era Ah, feito por xilogravura. Sabe, quem mora no Nordeste conhece muito literatura de cordel, que é uma madeira que você queima e vai imprimindo as páginas. O tarô era feito como era feito em cordel, por xilogravura. E este baralho é um baralho caro, porque ele é colorido à mão. Não sei se dá para vocês verem quando eu coloco mais pertinho assim. Ó. Alguém imprimia todos e alguém ia lá com lápis de cor e pintava um a um. Ó. Tanto que tem algumas cartas que nossa. são bem É mal tudo cor pintadas. Ó. primária, né? Super simples. Aham. Super simples. E aí tem, então, era feito preto e branco, que era o baralho mais comum, e os baralhos mais caros eram esses que já eram coloridos à mão. Aí o que acontece? Uma outra curiosidade aqui para vocês. Então, era feito em madeira, né? Xilogravura, eles iam prensando para fazer. Esse molde primário de madeira, com o tempo, ele vai se desgastando. Sim. Então, às vezes, o meu estava velho, e eu ia comprar um novo, eu ia fazer um molde novo, eu não me desfazia, eu doava ele para outra pessoa que estava começando a trabalhar com isso. E aí o cara olhava aqui e falava, mas o que tem na mão dele mesmo? E aí, às vezes, mudava o desenho. Uhum. Foi provavelmente isso que aconteceu na carta do mago.
na carta do eremita, quando você tirou aquela ampulheta de marcar o tempo e colocou uma lamparina. Você começou a olhar um molde e falou, o que é na mão dele mesmo? Ah, é uma lâmpada. Pode pôr que vai dar certo. Ah, eu acho que era uma ampulheta. Não é ampulheta, não. É uma lâmpada. Pode pôr a lâmpada que vai ficar tudo bem. É exatamente isso, ó. Sabe, olhava isso aqui... O que é? Toda vez que eu olhar para o eremita, eu vou lembrar da história. Era uma ampulheta. O que é? Meu, sei lá, põe uma lâmpada aí que vai dar certo, vai ficar tudo bem. É mais moderno, né? Vamos colocar uma... Os arcanos menores já é o padrão que a gente conhece, tá vendo? Rainha de copas. Tudo pintado à mão. Então, esse foi aqui que foi quando começou a ter esse padrão. Tem um livro que chamou Tarô de Marsella, de um escritor que chama Paul Marteau. É um livro bastante importante. Ele foi um historiador de Marsella, desse padrão, que foi trazendo essas informações e foi percebendo quando que começou esse padrão e o que foi acontecendo a partir daí, né? Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu gosto muito, é um bordel. Ó, 1751. Aqui, o padrão que a gente conhece como o tarô de Marsella já está definido. Por que eu tenho este baralho? Ele tem... É uma edição limitada, são 2.900 cópias. A minha deve ser 2.100, mais ou menos. Como é que era o baralho antigamente? Ele vinha... Deixa eu tirar para vocês verem aqui. Num pacote, num maço. Nossa, tá vendo? Que legal! Não vinha numa caixinha. Aí aqui as informações de onde ele foi produzido. Então ele vinha desse jeito. Então esse papel é muito importante por conta disso, porque ele era feito desta forma. Uma coisa que é importante falar, durante 400 anos... João, você pode voltar só um pouquinho, porque a gente saiu do ar aqui por alguns segundos. Você estava falando do pacote dele. Aqui, ó. Então tem aqui do lado as informações de onde ele foi produzido. É um papel, parece um papel jornal, mas era assim que você vendia os baralhos. Nessa época, tem uma coisa que é interessante falar, durante 400 anos, o monopólio de produção do baralho era do Estado, tanto na França quanto na Itália. Era o governo que produzia. E alguns baralhos, eu tenho aqui depois uma versão para mostrar para vocês, que ele tinha um selo, um carimbo, dizendo que foi produzido corretamente, que foi recolhido imposto. Então já tinha isso naquela época. Ah, era esse o interesse, né? A gente fala padrão Marsella, e parece, para quem não conhece, que o baralho era só feito na cidade de Marsella. Na verdade, ele era feito em várias cidades daquela região, mas Marsella era o porto da França. E tudo saía dali, e dali ele era exportado para vários lugares. Então, por isso que ele ficou... A pessoa falava, de onde veio? Veio de Marsella. Veio de Marsella. Então, não é porque ele era feito só em Marsella, ele era produzido na região, mas era dali que ele saía, e foi daí que foi ficando este nome, e foi se criando este padrão. Isso aqui é muito legal. No verso, tem o 2 de ouros. Tem várias pessoas que devem ter percebido que no 2 de ouros tem uma fita, né? Em volta dos 2 discos. O nome que está escrito nessa fita é da casa que produzia o baralho. Então, você pega um baralho de Marsella mais antigo, pode olhar o 2 de ouros ali no meio, vai estar escrito o nome de onde fazia. Que é a mesma coisa na carta do carro. Quando você olha, a frente do carro tem a inicial. E ali é a inicial do cara que desenhou, do principal artesão que estava tomando conta daquela produção. Entendi. Por isso que são detalhes que são... Você vai mostrar as cartas pra gente? Esses todos? Não todos, mas esse que você estava mostrando agora. Vou. Deixa eu pegar aqui. Ele é bem parecido com o Noblet. Ó, a carta do Noblet. Tá. Já tá bem parecido, né? Só que aqui já tá um pouco melhor impresso, já tinha evoluído um pouco, tá vendo? Já tem umas cores diferentes, não é já só amarelo, azul e vermelho. Umas cores diferentes, ó. Os desenhos já estão um pouquinho melhores. Mas aqui ainda é feito... Mas ainda é borradinho, né? Ainda é bem borradinho. artesanal. E aqui, ó, você vê que é bem pintado à mão, ó.
Uhum. O cara cansou o braço e não terminou nem de pintar o cavalo. Pintou só, acabou a tinta, pintou só uma parte Até do aqui tá bom. cavalo. Aqui você vê, ó, bem pintado a mão. Sim. Então a gente está falando de 1751. É muito tempo, né? Então ele merece um desconto. Ah, mas só pelo jornalzinho bonitinho que ele vem. Então, Jornal não, de papel, ele né? vem nesse embrulho, que é um embrulho que é o embrulho original de como era vendido na época. Os baralhos antes, alguns baralhos antes, principalmente os Minquiates, não tinham esse embrulho de papel. Ele vinha furado. Você vai ver algumas versões em museu que ele tem um furo nas cartas. Porque amarrava o maço. Por que é furado barato? Porque era assim que você garantia que você não ia perder as cartas. Você amarrava todas, só soltava quando você ia jogar. Aí veio a popularização da imprensa, da indústria gráfica, e aí a gente consegue chegar nos baralhos que a gente está mais acostumado a ver, né? Então, esse aqui é um baralho já de Marsella, feito em Marsella, que veio de Marsella. Uma amiga minha foi viajar para a França uns 3 anos atrás, ela foi até Marsella e ela trouxe para mim este baralho. Então, assim, é uma edição milênio, porque tem um cuidado aqui quando ele foi produzir, e o Jodorowsky é um dos caras que tem um trabalho muito parecido com esse, que foi cavar essas estilografias, os moldes antigos, e entender exatamente quais eram os sinais e os desenhos que estavam no original. Então, esse baralho está bem perto do original, inclusive no padrão de cores que foi mais encontrado. Agora está mais certinho. Aqui já é feito numa gráfica, tudo já é um baralho já do final do século XVIII. Daí é um gato ou um cachorro? Que geralmente é um cachorrinho, né? Então, com o louco. Era um cachorro, mas aí foi gastando, virou Virou um gato. Virou um gato. É igual a carta do mago, né? O que ele tem na mesa? Então, assim, em alguns baralhos aparece um bastão, uma adaga, uns dados, mas a gente não sabe de verdade o que era, porque os moldes originais foram se perdendo, né? Sim. Aí o baralho do Jodorowsky, ele tentou fazer isso, e aí eu acho que tem algumas coisas que ele colocou que ele forçou um pouco, assim, que não era bem assim, sabe? Mas aqui é uma intenção de chegar o mais próximo possível ao modelo primário que você tinha. Aqui tem uma curiosidade. Nos baralhos do Noblet, de 1680 para cá, na carta da sacerdotisa, o livro está aberto, tá vendo? Antes, o livro estava fechado. Lá no Sforza, nos antigos, até nos outros taróquios, é fechado. Porque o conhecimento não era para todos. Então aqui o conhecimento já está aberto. Mas você vê que acompanha a evolução, né? Conforme a gente foi avançando, o conhecimento foi ficando disponível para mais pessoas, né? Faz sentido isso. Aqui, por exemplo, na carta do Papa, tem um negócio interessante. Ele tem uma cruz na luva. Ó. Isso aqui, em alguns moldes antigos, se identificou que tinha este sinal. Aqui na carta do carro, HW bem na frente, tá vendo? As iniciais do cara que era o responsável pela produção. Isso a gente demorou muito tempo para descobrir. As pessoas ficavam pensando que era um sinal oculto, secreto, que estava ali, que era uma letra. Não, gente, é só a inicial da pessoa que fez. Aqui, por exemplo, na carta da Roda Fortuna, em cima tem um diabo, né? Normalmente a gente vê essa imagem do diabo no topo da roda. Mas quando você olha os baralhos antigos, era o rei Midas. Era um rei com orelha de burro. O rei com orelha de burro virou essa imagem, porque foi gastando molde. E outra coisa que essa carta é importante, a roda está sob a água. Eu nunca tinha reparado, não reparei nisso. Nos baralhos mais originais, ela está flutuando. E ela está sobre a água. Isso aqui é muito legal. O nome arcano, ele só surge a primeira vez em 1850. Antes não tinha palavra arcano para definir. Eram os trunfos.
Então, porque antes não tinha a funcionalidade do tarô que a gente usa hoje, né? aí tem vários estudos sobre isso, que falam dessa coisa de... Foi mais ou menos no meio do século XIX que começou a ter os homens, então talvez o Eliphas Levi seja um dos caras que escreveu isso, e ficou mais conhecido, né, pelo Dogma Ritual de Automagia, que ele compara as cartas do tarô aos caminhos da Cabala, da Árvore da Vida e tal. Mas o primeiro cara a escrever sobre o tarô, que tinha uma função esotérica, foi o Cortes Gebelin, 1775. Ele tem um livro que chama, é um tratado de ciências, e ele tem um capítulo que ele fala sobre o baralho. Só que o que é importante? A gente está falando do século XVIII. Nessa época, em Paris, a gente tinha um negócio que chama egiptomania. Eles achavam que a coisa do Egito era a coisa mais louca que tinha, e tudo tinha que vir do Egito para ter um peso muito grande. Então, quando ele olhou para o baralho, ele falou, cara, isso aqui é o livro de Tote, isso aqui vem de lá do Egito. É o conhecimento que estava lá. No Egito, quando a gente depois foi estudar, entender e ter acesso às traduções dos documentos, nenhuma vez, em nenhum documento, aparece a palavra tarô. Inventaram! Ele tinha tido um contato com uma mulher que tinha viajado, e aí ele usou isso para... vamos colocar essas imagens aqui que a gente pegou lá, né? Vamos colocar no tarô e ver o que rola. E aí, tanto que depois eu vou mostrar para vocês quando veio o tarô egípcio, isso vem dessa coisa que, na verdade, criou um mito, né? É equivocado, porque o tarô não vem do Egito. A gente não sabe de onde ele veio, mas eu começo a documentar de 1440, 1380, começam a aparecer algumas cartas, mas antes disso não tinha papel. Então, se falar que esse conhecimento estava lá, talvez um ser iluminado tenha trazido isso, mas lá não tinha. Sim. Funciona diferente essa transposição cultural, não é bem assim que acontece, né? Então, em 1730, 780, começam a aparecer os livros, os primeiros caras a falar sobre isso, e sempre homem. Sim. Que era o homem que escrevia. São pouquinhos, são raríssimas as mulheres que têm livro, né, publicado. Os homens que eram alfabetizados que escreviam. Eu discordo disso. Para mim, anterior a isso, você já tinha mulheres que usavam o tarô até de forma oracular. Eu não tenho como provar isso, mas a coisa da cartomante, ela é mais antiga. Sim. Só que elas não escreviam, né? E era uma coisa de um conhecimento que era passado entre elas, e elas tinham, de alguma forma, porque você imaginar que só o homem que foi perceber isso, eu não acredito nisso. Eu acredito que esse conhecimento estava lá de uma outra forma, só que como não foi documentado, então isso não acabou aparecendo. Se não foi documentado, não existiu, né? Então não tem como. A prova para mim que as mulheres jogavam, cara, não tem como provar, mas dizer que só eles faziam, não. As mulheres jogavam. Sim, com certeza. Aí tem uma outra curiosidade, quando a gente vai ler os atos de Inquisição, na faculdade de História eu conheci gente que estudava os atos de Inquisição, do julgamento das bruxas, os tribunais do Santo Inquisidor que tinha, inclusive no Brasil. Tem um amigo que estudou muito quando a Inquisição esteve no Brasil. Ninguém nunca, em nenhum lugar, se encontrou qualquer relato que foi condenado por estar jogando tarô. Então, assim, a igreja proibiu o baralho, porque o baralho era o divertimento e a diversão que as pessoas tinham. Todo mundo jogava baralho. E jogava em apostando, então tinha a questão do vício. E ficava horas sem trabalhar, sem produzir, para ficar jogando. Então ela proibiu isso. Mas a igreja não proibiu o tarô. Ela proibiu o baralho. Sim. Tanto que tem um livro muito importante que chama Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Que tem foto do Papa João Paulo II com esse livro. Uau! Então a igreja sabe, e tem coisas na Biblioteca do Vaticano sobre a história do tarô e cartomancia que são muito importantes. Mas ficou essa coisa não, mas da Inquisição, porque não pode, por causa das bruxas, das ciganas. Né? Mas ninguém nunca foi condenado ou julgado por isso, né? Entendi. Outra coisa, curiosidade. 1783, um cara chamado Epeila, o nome dele na verdade era Eliette, ele era um cabeleireiro. E ele percebeu que era possível
ganhar dinheiro sendo um cartomante profissional. Então ele escreveu, ele foi o primeiro cara a ganhar dinheiro profissionalmente trabalhando com cartomancia. E ele fez um baralho dele, que é este baralho aqui, ó, tarô de Eteira. Na verdade, assim, é um tarô mais ou menos, é uma cartomancia, né? Ele pegava os baralhos e ele foi adaptando algumas coisas. Então, por exemplo, aqui a carta do Sol, Isso a daí carta da Morte. Dos Teletubbies. A carta do Louco. Isso daí já tá bem bonitinho, já. Já tá bem bonitinho. Então, lembra bastante um tarô. E aí, uma coisa que é muito engraçado, nessa época, que era muito comum, ele escrevia do lado o significado. Aqui ele começou a fazer isso. Lembra que eu falei antes que tinha um símbolo, um carimbo, dizendo que foi recolhido imposto? Aqui no meio das duas espadas, ó. Esse daí é o selo? É o selo. Esse tarô é uma reprodução original, né, feita do tarô dele mesmo, inclusive com o carimbo de que foi recolhido imposto. Mas eles carimbavam todas as cartas ou não? Não, só algumas. Então aqui, por exemplo, aqui ele chama de a viagem, né? Essa não é uma carta do tarô. Então tem cartas do tarô e tem outras cartas que ele foi colocando quando ele criou o sistema dele de ler, né? O caos. A carta da lua. Então ele colocava assim situações assim pontuais do que era comum acontecer na vida das pessoas, né? Então ele criou um baralho, ele criou um método de leitura, criou várias coisas, escreveu livro, foi muito conhecido. Tinham reis na França que consultavam ele. Tem história de que até o próprio Napoleão foi se consultar com ele antes de ir para alguma coisa, para uma batalha, alguma coisa. Então tem muita história. Ele é uma figura muito importante, porque ele foi talvez o primeiro tarólogo profissional que tem livro publicado, que tem um baralho dele. E aqui tem uma coisa interessante, né? Ele não é um tarô, é um livro de Tottenham, é uma adaptação de cartomancia que ele misturou com cartas do tarô. Qualquer pessoa pode criar um baralho, né? Sim. O que acontece, assim, se a gente pegar agora 22 pedacinhos de papel, eu escrever os nomes, embaralhar e criar um método aqui, aqui eu vou falar de passado, presente e futuro, e a gente virar, vai funcionar. Você pode fazer isso. Só que quanto melhor estruturado, imageticamente, para falar com o seu inconsciente, é quando a coisa vai tomar mais proporção, né? Aí veio Eliphas Levi, que não lançou um baralho, mas escreveu Dogma e Ritual de Alta Magia, que é um livro que abriu essa coisa para o tarô ser usado como oráculo mesmo. E aí começam as sociedades secretas, que naquela época eram muito fortes. Talvez a mais importante tenha sido a Golden Dawn, que era onde o Waite estava. Então, é sério? Então, dentro da Golden Dawn, existiam vários baralhos. Cada um dos grandes iniciados, responsáveis por uma determinada função dentro da sociedade, tinha que criar o seu baralho. E o de Waite foi o que ficou mais famoso. Mas tem outros baralhos que vieram da Golden Dawn. Quem tiver curiosidade depois de procurar, vai ver isso. O Waite, ele é um esotérico, um cara que traduzia do alemão, falava, acho, 4, 5 línguas, tinha um conhecimento cabalístico muito grande, então ele pegou o tarô, ele discorda da forma como Eliphas Levi fez, e ele fez um arranjo das cartas diferentes. Foi aí que começou a inversão da carta da força com a justiça. Em alguns baralhos ela é trocada porque vem desse modelo que o Waite fez. Mas ele não desenhava. Então ele contratou uma mulher que chama Pamela Colman Smith, que ela era uma artista plástica muito famosa, ela fazia cartazes de cinema, sabe? Desenhava coisas de teatro, e chamou ela, e ele foi ditando para ela o que seriam as cartas. E aí, para ela não começar do nada, ela foi lá no Solabusca, que eu mostrei antes, para ver essas coisas e conseguir ilustrar o baralho inteiro. Então aqui, eu tenho uma versão que é considerada a mais próxima do que ele desenhou. Uma caixa bem bacana também. Ela vem com um folhetinho explicando para o céu, tá? Como é que funciona. Tem um livro falando sobre as cartas e a história do que aconteceu e o baralho. Então, é bem simples ainda aqui, ó.
o fundo dele, tá vendo? Mas aí já é o baralho que a gente já está acostumado a ver. Então, as cores que ela colocou, tá vendo? Então, com o tempo, isso também foi sendo adaptado e foi mudando um pouco. Ó, uma água. Até a riqueza de detalhes aqui ainda é muito pequena comparado com o que a gráfica faz hoje, né? Que você imprime a laser. Então, quando você olha a carta da sacerdotisa, por exemplo, ó, é difícil até ver a expressão no rosto dela, é muito simples. Sim. Demorei anos para entender que esse véu atrás dela são romãs. Romãs, exatamente. A gente tem que ler na descrição da carta. Você olha aqui, ó. O suporte gráfico ainda não era desta forma, né? Mas tem cores bem fortes, tá vendo? Ó? Sim, é um pouco borrado, assim, né? Porque... Nossa, é verdade, porque uma coisa interessante é quando eu fui comprar o meu Rider-Waite, eu escolhi um dos mais modernos, que assim, é baseado nesse desenho, só que ele chama o Rider-Waite o Radiante. Isso. Por quê? Porque dá para ver direitinho o desenho, tá vendo? É um desenho assim mais nítido. Pega a carta da justiça. Nossa Senhora! Quase não dá para ver. Mas foi daqui que fez. E um detalhe interessante também para quem estuda e percebe essas coisas, em todas, ou quase todas as cartas, então, por exemplo, a carta do pendurado. Tem um rabisco aqui do lado, tá vendo? Peraí. Aqui, nesse dedo, aqui, ó. Ah, sim. Não é a assinatura dela? É a assinatura dela. Pamela Comas Smith. Tem muita gente que olha isso e não tinha entendido que estava falando dela. Então, por isso que tem essa assinatura que é super importante. E aí, esse baralho fica importante porque os arcanos menores são todos desenhados, né? Então, você sabe, então é a partir do weight que a gente tem esses arcanos menores que facilitam a nossa vida, né? Falando agora de tipos de baralho, então a gente tem os padrões, né? Então você tem o padrão Marcélia, que é aquele que eu estava mostrando primeiro para vocês, e todos seguem aquela linha, eles têm algumas variações, mas os arcanos menores não são ilustrados. É 3 espadas, 3 pau, 10 espadas, 10 moedas, né? Então, isso, para quem está começando a estudar, pode confundir um pouco. Só com o Eight que isso começou a mudar e por isso talvez ele tenha ficado tão conhecido. Dentro da Golden Dawn, tinha um outro cara que foi muito importante, que era o Aleister Crowley. Também fez o baralho dele. Só que ele sai da Golden Dawn e ele funda a própria ordem dele, e na ordem dele ele termina o trabalho que ele fez, que é este baralho aqui. Então, é um baralho já bem diferente. Então, vou dar algumas cartas para vocês verem. Porque segue os princípios esotéricos que ele estava desenvolvendo. Tem uma história, quando você lê a biografia do Crowley, que ele foi para um museu no Egito, e aí tinha muito dinheiro, o Crowley era muito rico, ele fechou uma ala do museu por um tempo, e ficou lá estudando, e ele disse que ele teve visões, ele falou quantidades que vinham daquela época, que ditaram esses conteúdos para ele. Então aqui, por exemplo, 7 de paus. Já é uma coisa que está entre o Marcélia e o de Waite. Príncipe de Copas. O Sol. Cavaleiro de Paus. Ele então, coloca muitos elementos, né, nos desenhos, assim. A ilustradora do baralho, a Frida Harris, que o Crowley também não desenhava. Ele contratou uma mulher chamada Frida Harris para fazer. Ela era cubista. Então, quem estuda história da arte sabe do movimento cubista. Então, esse tarô tem uma forte carga das linhas e da forma de enxergar cubistas. Além de um monte de signos alquímicos e esotéricos, que só os iniciados mesmo conseguem perceber algumas coisas. Então, por exemplo, eu acho um baralho difícil de ler. Eu acho ele muito importante historicamente, porque tem todas essas questões. Quando você vai estudar tarô e magia, vários livros recomendam que você use esse, porque esses símbolos estão mais próximos da nossa realidade. Mas, por exemplo, você pega a carta do louco, é muita informação, tá vendo?
Por isso que o Eight fez sucesso, porque ele atinge mais pessoas por ele ser mais simplista, né? Esse é o universo, né? Na verdade, ele chama de universo que nós conhecemos pela Carta do Mundo. Sim. Então é bem difícil. Olha isso aqui, ó. Nossa, qual que é esse? 10 copas. Nossa, nunca que eu ia enxergar. Eu enxerguei outra coisa. Nossa, você olha para essa carta e você já viaja, assim, vê outras coisas, né? Por isso, ela te leva, ela mexe com outros conteúdos no seu inconsciente. Funciona perfeitamente para você fazer leitura oracular, para você fazer magia, para você fazer qualquer coisa. Esse baralho ele é recomendado para muitas coisas. Mas é o que eu disse, é difícil ele falar com você, porque ele tem uma carga de imagens bem pesada, tá vendo? Uhum. Se você não dominar o conteúdo primário lá, do que significa cada carta, e você começar a ir de cara nisso aqui, na hora de ler você pode se embananar. Então requer um preparo, né? E, João, fala um pouquinho da diferença, porque isso daí foi uma diferença que alguns tarôs são baseados no Crowley e alguns no Rider-Waite, né? Nesses mais modernos que a gente tem. Inclusive, os que eu uso no meu canal são todos diferentes, mas baseados na mesma simbologia. Só que quando chega no Crowley, ele traz assim uma mensagem totalmente diferente. Foi você que me ajudou a descobrir a diferença. Então, acho que era legal falar isso para as pessoas entenderem também. Quando a gente pensa na estrutura do baralho, então assim, tem o padrão Marcelo. Esse padrão clássico é igual. Com o passar do tempo, ele foi sendo apropriado por alguns estudiosos, por algumas ordens iniciáticas, místicas, Rosa Cruz, a Golden Dawn, que foram se apropriando do baralho, do tarô, para fazer os seus trabalhos. E aí você tem uma grande divisão que é importante você entender quando você vai comprar um baralho, quando você vai ler. Tem dois tipos que dividem isso radicalmente. Então tem os tarôs que vêm de uma escola alquimista, que a simbologia fala de elementos alquímicos, que são os tarôs que vêm principalmente da França, os franceses. E os ingleses são cabalistas. Então, ele, quando vai desenhar um baralho, como é que o Crowley foi desenhar este baralho? Não é que ele foi lá e teve só uma visão. Ele pegou uma sefirote, que é um símbolo cabalista, que é a árvore da vida, que vai falando de um percurso que você tem que ter para a sua evolução. E aí ele foi pegando os arcanos maiores e foi colocando ali. Então, para ele, em algumas posições, não faziam sentido. Então, ele foi invertendo algumas coisas. Quando a gente fala Cabala, para quem não é iniciado, parece uma coisa só. Mas tem 10 filosofias diferentes para ler esses símbolos. Uhum. Então, aí você tem uma cisão muito grande. Então, você pegou um tarô. Primeira coisa que você tem que olhar, ele é cabalista ou ele é alquimista? Uhum. Alquimista simbolista, que a maioria dos tarôs são dessa forma. Uma menor parte é cabalista, mas eles estão no mercado. O Crowley é um exemplo desse. Sim. E o Barbara Walker, que eu já vou mostrar para vocês, é um outro exemplo de tarô cabalista. Qual que é a grande diferença? O 2 de espadas e o 7 de ouros. Uhum. Para os alquimistas, o 2 de espadas significa impasse, dificuldade. E para eles, para os cabalistas, é bons acordos. Solução fácil. Uhum. O 7 de ouros, para nós, porque eu me identifico mais com a coisa dos alquimistas. Ele fala de possível perda, de calma, de paciência. E para eles é ganho certo. São duas cartas que diferem isso. Toda a estrutura funciona. Quando você vai ler, você pode usar qualquer um, ou tanto um quanto o outro. Mas é importante você respeitar isso. Então, se eu pegar um baralho do Crowley, pegar o 2 de espadas e falar que tem um impasse, não é verdade. Você tem que respeitar o desenho que ele desenhou, falando que tem um bom acordo ali. Então, conhecer a história da ferramenta que você está usando é importante para que você consiga entender e passar a mensagem que aquele ciclo está trazendo. E não só uma coisa que você teve uma intuição, né? Você está desrespeitando o trabalho que foi feito.
Nos anos 90, no Brasil, a gente teve um tarô que foi muito famoso, que era o tarô de Barbara Walker. Para quem viveu naquela época, tinha uma loja bem conhecida que chamava Lenda Lenda, que vendia um monte de gnomos, de incensos, de cristais. E eles Famosa vendiam essa loja, sim. o tarô de Barbara Walker. Então, aqui a carta do mago, desculpa, do louco, do mago. Então, ele é um pouco diferente. É a mesma estrutura, tá vendo? A mulher, com o livro, as duas colunas, o véu atrás, o nome, o número. Então, nos arcanos maiores, não tem diferença. Sim. Só com as adaptações que ela foi fazendo, tá vendo? Sim. Mas quando você vai para os menores, deixa eu começar a puxar. É onde começam a aparecer, principalmente nessas duas cartas que eu falei, que tem as diferenças. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 de paus. Ela colocou 3 bruxas, tá vendo? Uhum. E ela coloca uma mensagem em cima. Feito. 4 de paus. Sucesso. 5 de paus. Impasse. Então você tem que tomar cuidado, porque assim, essa carta, ela está falando de um impasse. 9 de paus. Tá vendo? Esse é um baralho bem diferente. Então você tem que tomar cuidado para você ler ele, para você não se colocar numa contradição com a mensagem que ela está colocando, né? Sim. 2 de ouros, tá vendo? Mudança, ela fala. Nossa, sabe o que eu tô lembrando? Eu tive um tarô cabalista e eu dei. Porque aquilo, gente, era muito. Ele vinha com as mensagens, igual esse que você tá escrito. E eu falava, gente, isso que tá escrito em cima da carta não faz sentido com o que a carta tá falando. Aqui, ó, 7 de ouros, tá vendo? Para nós, no tarô alquimista, é ganho. Aqui, ó. Sim. Fracasso. Perda. Então você tem que respeitar. Então, se você está usando, se você aprendeu por uma escola alquimista que fala que essa carta é uma carta que fala de perda, de ganho, você tem que entender e respeitar isso que você está falando. Eu acho muito legal, mas assim, é uma curiosidade, é para mostrar para as pessoas que ele vem numa lata. Uhum. Tarô em lata é muito legal. Estamos chegando no final. Deixa eu mostrar uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade de saber, sempre que eu falo, que são os tarôs egípcios. Como eu falei, o tarô não vem do Egito, mas existe o tarô egípcio. Então alguém, na verdade, quem é alguém? São 2 editoras. Uma argentina muito famosa, que você já deve ter ouvido falar, o tarô egípcio de Kier. Então todo mundo pensa que Kier é um nome cabalístico, mágico, que é editora. Kier, que fica na Argentina, que fez o tarô egípcio. Eu tô achando muito legal, João, porque assim, desmistificando o tarô egípcio em 3, 2, 1, né? Ele tem essa cara. É bem difícil de ler, tá? Eu acho que para fazer... Eu respeito muito quem lê tarô egípcio, porque ele tem uma simbologia completamente diferente, ele tem mensagens diferentes, ele é como se fosse um outro oráculo. A gente chama de tarô porque ele remete para a estrutura que a gente está falando. Mas, por exemplo, aqui, ó, ele tem 3 planos de leitura, tá vendo? Na mesma carta, toda carta. Esse aqui é um arcano menor. 3 planos, tá vendo? E você tem que levar em consideração à medida que você está lendo, né? E quando você pega, por exemplo, um arcano menor, aqui, ó, ele tem a mesma coisa embaixo, ele tem a palavra, tá vendo? Sim. Que já induz você a esse significado. Então, essa daqui está falando premeditação. Esse aqui está em português já. É uma edição nacional. Então, dependendo do método de jogo que você vai usar, você tem que tomar cuidado, porque você já está tendo a mensagem da carta aqui. Então, e a sua intuição? É lógico, o mago sempre vai ser o mago. Você nunca vai falar que o mago é uma outra coisa. Mas quando tem uma mensagem em um arcano menor, ele pode te dar uma confundida. Então, esse é o de Kier. O de Kier é conhecido por conta desses 3 planos que eu mostrei para vocês, né? 3 pedaços em cada carta que falam de 3 planos diferentes. Então, isso aqui é uma coisa. E o outro que é bem conhecido, que talvez seja o mais conhecido, é o Fournier.
que é esse aqui, ó. Então, se pegou desenhos lá do Egito, que estavam nos papiros, nos hieróglifos, e foi se adaptando para colocar no baralho. Mas não tinha baralho naquela época. Então, ele lembra as figuras iconográficas que a gente vê nas coisas que vêm do Egito, tá vendo? Ó? Eles pegaram aquelas imagens e colocaram no baralho e transformaram naquela... Esse aqui é o tarô egípcio. Sim. Ele é bem diferente do que é, tá vendo? Aham, bem diferente. É mais simples. Eu acho muito bonito atrás o verso da carta, tá vendo? Aqui é um exemplo para você perceber. Ó. Essa aqui é a carta do eremita. Não fala nada do baralho que a gente conhece. Qual que é esse? O eremita. Hã? O eremita. Ah, o eremita. Nossa, nada a ver. A roda. Aqui ele já tá um pouquinho, assim. A força lembra bastante. Sim. O pendurado Gente, eu assim. achei muito engraçado que eles só pegaram os desenhos egípcios e colocaram ali na carta. Mas aqui, por exemplo, ó, a carta da morte é Anubis, que é o deus... É o Anubis, que é o deus da morte, né? Do submundo. Não é aleatório quando ele colocou. Mas quando Sim. você pensa, por exemplo, na temperança, dificilmente você vai encontrar essa imagem aqui, lá, da forma como ela está aqui. Sim. O diabo é o cachorro. Lá, quando você tem essa imagem, sim. Aqui ele está um pouco mais estilizado. Entendi. Tá parecendo Pluto. É. Então, assim, é uma adaptação, tá vendo? Tem uma torre na tela, tem as pessoinhas caindo e tudo, mas não é o baralho. Sim. A estrela. A carta da lua lembra bastante também, ó. Sim. Tá bem parecido. Eu só acho difícil ter tido algum tipo de lagostim lá no Nilo, né? Então, são curiosidades para vocês irem perceber. Então, vamos para a parte final agora. Então, você tem o padrão de Marsella, que é o padrão mais clássico, que foi evoluindo até chegar na estrutura que eu estava explicando para vocês. Aí, em 1910, começam os tarôs modernos. Os tarôs de Waite, de Crowley, que já tem os arcanos menores ilustrados. A partir dos anos 70, de 1970, com a evolução da imprensa, da computação gráfica, surgem os tarôs transculturais, que misturam muitos elementos de muitas coisas, e os tarôs surrealistas. Então, por exemplo... Eu acho que esse daí que você falou são a maioria do que eu tenho, né? Que são mais para o oráculo. Então, por exemplo, eu vou mostrar primeiro para vocês um tarô bem surrealista, que é esse aqui, ó. Tarô do fogo. Então, olha a carta do cara. Nossa, que poderoso. Aqui até lembra um pouquinho, né? A carta do Papa. Não faz sentido. O louco lembra bastante, ó. Todo esse baralho também não é aleatório. Ele foi feito em cima de lendas sobre o fogo que estão presentes em várias civilizações, culturas, lugares do mundo. Então ele foi pegando essas lendas do fogo e foi, de alguma forma, tentando colocar aqui, tá vendo? Então tudo que tem fogo. Então assim, ó o Marco, que é um alquimista aqui, tá vendo? Justiça. A força. Não tem nada da nossa outra força, tá vendo? Sim. Olha a carta da estrela. Nossa, é bem diferente, né? Então isso tem que tomar cuidado. Putz, eu achei um tarô do fogo super bonito, super barato. Se você está aprendendo a ler agora, cuidado, porque esse não é a melhor ferramenta para quem está começando, porque ele pode te confundir. E aí também tem esse é um exemplo transcultural, né? E os surrealistas é que você pega, por exemplo, pinturas e pintores
como Salvador Dalí faz um baralho de Salvador Dalí. Esse tarô eu não tenho porque custa caro, mas eu tenho um do Bosch. O Bosch é um pintor da Idade Média que foi um dos primeiros caras, talvez, a colocar imagens do inferno, a tentar imaginar o que seria o inferno. Ele tem o Jardim das Delícias, que é um tríptico que abre o paraíso, terra e o inferno. E aí ele foi pegando cada detalhe que está nos quadros e foi transformando numa carta. Então, mago. Nossa, é bem interessante, né? 2 de ouros. Deixa eu pegar um outro aqui. Dos arcanos maiores. Então, ele é todo adaptado. 10 de espadas. Aqui ainda lembra bastante. As de paus. Esse daí é bem... 2 de paus. Então, você tem que entender que isso aqui é uma obra de arte. Sim. 10 de paus. Você conseguir fazer uma leitura oracular daqui é difícil, cara, porque não remete nada à estrutura do que a gente está falando, né? 10 de copas. Nada a ver, né? Sacerdotisa. Nossa. Imperatriz. Nossa, Imperatriz, que é super florida aí, né? Então, eu tenho, porque é um exemplo para eu explicar como é que funcionam essas apropriações, o que foi acontecendo, para eu mostrar para os meus alunos, mas usar ele como função oracular é difícil. E aí o grande truque para a gente terminar. O Osho. Isso é bem fácil de achar, um monte de lugar que você vai achar. Para mim, isso não é um tarô. Mas, João, está escrito na caixa. Então, para mim, ser tarô tem que ter 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 menores. O mago tem que ser um cara que está numa mesa. O eremita tem que ser um velho. A roda da fortuna. Quando você olha esse baralho, esses elementos não estão aqui. Começa que ele tem uma carta a mais, que é o próprio Osho. Já se colocou lá no baralho, né? É meu, eu coloco. Aí eu vou fechar tudo. Eu acho que aqui ainda tem alguma coisa. Sim. Mas aí começam a aparecer, por exemplo, o fardo. Fardo de quem? Da onde, né? De que naipe a gente está falando? A política. E como que é a estrutura do baralho do Osho? Não tem uma estrutura... Não tem estrutura. Não tem uma estrutura como o padrão Marcélia. Sim. Ele é um oráculo, ele tem, se eu não me engano, 79 cartas, Sim. Que são totalmente diferentes. Então, por exemplo... Aleatória? Não tem essa divisão de arcano maior e menor? A divisão de arcano maior e menor não tem. Ele tem os elementos, tá vendo? Aqui é água. Uhum. Aqui é fogo, mas não tem aquela estrutura que a gente está olhando. Então, por exemplo, a carta do mundo, aqui chama completude. Uhum. Aí tem uma carta, por exemplo, do Criador. Uhum. Criador do quê? Então, eu não consigo associar este baralho às leituras oraculares que a gente faz. Para mim, ele é um oráculo por si só, que tem uma estrutura própria, que para você usar, você precisa estudar. Um pequeno livrinho que vem junto com ele, ó. Ou não pequeno, tão pequeno assim, depende do seu ponto de vista. Uhum. Tem que estudar esse manual para você entender essa estrutura e só aí você poder trabalhar com ele. Mas não é um tarô. Não tem a carta do mago, não tem os arcanos menores, como a gente falou, então não vai funcionar na leitura. Então, se você comprar este daqui, apesar de estar escrito como tarô do Osho na caixa, ele não é um tarô como esse daqui. Sim. É totalmente diferente. A última curiosidade, para eu fechar, porque eu acho que já está quase, já estourou o tempo, né? Não tem tempo. No YouTube a gente pode ficar fazendo live por 5 horas, se a gente quiser.
Baralho cigano. Todo mundo, a gente já viu aqui no YouTube um monte de gente lendo cartas ciganas, né? O baralho cigano. O que é o baralho cigano? Baralho cigano só existe no Brasil esse nome, tá? Quando você vai para fora para estudar ou procurar literatura, ele é Lenormand. Cartomancia de Madame Lenormand. Então é um baralho que tem 36 cartas. Que também não tem nada a ver com tarô. O que acontece aqui? Na mesma carta, a gente tem o arcano maior e o arcano menor. Tá vendo? Uhum. Então você faz a leitura dos dois ao mesmo tempo. E aí, este símbolo é muito importante. E o número também. Então, dependendo do sistema de jogo que você faz um jogo de 3 cartas. A resposta não foi objetiva para o que você quer responder para o consulente, você soma esses números até que você reduza até 36 e encontre a outra carta que responda aquela pergunta. Então, como se tivesse uma carta oculta que vem da soma daquelas 3. Então, aqui é a carta do caixão, a carta da fonte, mas sempre já o arcano maior e o arcano menor na mesma lâmina, tá vendo? Mas esse arcano menor é o arcano menor do Lenormand, não tem nada a ver com os arcanos menores que a gente usa no tarô, né? Você pode ler ele como 6 de paus. Você lê ele como 6 de paus. Aí o 6 de paus é o mesmo significado. Só que você tem que linkar esse significado a esse significado aqui, que é do rato. Entendi. Entendeu? Então a leitura se faz, já está fixo a combinação, mas se leva em consideração, e aqui é a mesma linguagem que a gente tem, mas embaixo é totalmente diferente. Quer ver um exemplo para deixar isso bem claro para quem conhece um pouquinho de tarô? A carta da torre, sempre que quando a gente está lendo tarô, ela fala de uma mudança, de uma perda, Sim. de algo que o destino causou para você. E aqui é o contrário. Aqui a torre é segurança. Está seguro, está guardado. Uhum. É diferente. Então, é um outro oráculo. Eu trouxe, na verdade, assim, a gente falou o tempo todo de tarô, mas eu achei importante dizer para as pessoas isso, porque tem gente que confunde e não sabe que essa coisa de baralho cigano só tem aqui. Quando você vai para fora, você tem que procurar cartomancia de Madame Lenormand. Aí você vai encontrar livros de outros baralhos. Porque a Madame Lenormand, a Madame Lenormand, ela também foi francesa, ela viveu um pouco depois do ET, ela também criou este baralho, tudo. E aí, talvez a coisa dos ciganos, aí eu já começo a achar que eles trouxeram aquele baralho para cá, e aí acabou ficando essa coisa de um tarô cigano, que não tem nada a ver com tarô. Apesar dos arcanos menores estarem na mesma lâmina, não é a estrutura que a gente fala. E eu sempre tomo cuidado quando eu falo de ciganos, porque assim, o baralho cigano, os ciganos que trouxeram. Os ciganos são quiromantes. Eles leem a mão. São poucos ciganos que são cartomantes, que leem cartas. Leem, sim, tem ciganos, sim, eu já vi alguns. Mas uma das características talvez mais fortes dessa cultura é a quiromancia. O interessante seria chamar, não de baralho cigano, mas baralho, não sei, Lenormand, né? E tirar o cigano, né? Para mim, o certo é Lenormand. Quando alguém me pede alguma coisa que o tarô não responde, às vezes a pessoa tem uma pergunta muito objetiva, muito fechada, e aquilo está angustiando muito ela. Eu falo, cara, isso aqui o tarô não vai te responder. Se você quiser, eu olho no Lenormand. Aí ele tem uma dinâmica diferente, eu consigo dizer para você sim ou não, tá, não dá. Ele responde coisas de uma forma mais objetiva. Você pode usar ele para fazer cruz celta, jogos de 5, de 3 cartas, mas como ele já tem um significado um pouco mais fechado, e os arcanos maiores dele também tem alguns conteúdos diferentes, por exemplo, a carta da chave, a carta do caixão, a carta do chicote. Então ela consegue me ajudar. Um exemplo disso. Uma pessoa uma vez me procurou e falou, João, fizeram um trabalho de magia para o meu marido. Ela já chegou afirmando, né? Vê para mim no jogo se fizeram, eu quero confirmar isso no jogo. Eu falei, o tarô não responde isso. Não dessa forma, não é assim não. Primeiro que você já está falando que tem. Então por que você quer que eu deixe?
Mas eu percebi que para ela era importante, e aí no Lenormand eu fiz um trabalho, e aí sim, pela combinação das cartas, eu vi que tinha sido feito. E aí quando você dá conhecimento de que foi feito, o trabalho já enfraquece, e aí ela cuidou disso no caminho que ela entendeu que era melhor. Mas aí eu consegui explicar para ela e usar um outro oráculo para conseguir atendê-la. Então, para nós que trabalhamos com isso, é importante ter essas opções de outros oráculos. Sim. O Lenormand, por exemplo, os que você usa que você usa no canal quando você vai fazer leitura, que tem os elementos. Esqueci o nome agora. Um oráculo que você usa sempre. O dos bichinhos? Dos bichinhos. A gente chamou o baralho dos bichinhos, o Animal Spirit. Como é que fala? Espírito animal? Espírito animal, Porque daí, então tem coisas que naquela estrutura vai me responder. Então, se eu estudar o tarô de Osho, que não é tarô, que é um oráculo, e eu entender como é que isso aqui funciona, eu posso usar ele numa leitura como complemento para a minha coisa. Eu não posso usar ele no lugar de um tarô, porque daí ele não bate. Não tem a mesma estrutura. E você consegue definir para a gente a diferença básica entre um tarô e um oráculo? Acho que é aquilo que você falou, que o tarô assim, tem que ter a estrutura dos arcanos maiores e menores. É tarô. Qualquer outra coisa é oráculo, é isso? Oráculo. Se tiver 22 arcanos maiores, 56 menores, a gente está falando de um tarô. Aí ele pode ser surrealista, fantasia, moderno, clássico, porque os elementos que ilustram cada carta está diferente. Qualquer outra coisa que não tiver essa estrutura não é tarô. Aí é um Lenormand, é um outro oráculo, como o do Osho, como o Animal Spirit. Eu já vi alguns oráculos de fadas, que tem 50 cartas, então já tem um número de cartas diferente. Sim, sim. O próprio Osho tem 79. O Lenormand tem 36. Então não é 78 que a gente está falando. Eu já vi oráculos de 120 cartas. Nossa! Para você olhar questões em planos e camadas de energia espirituais diferentes, mas é outro oráculo. Então, assim, para ser tarô, tem que ter essa estrutura 26, 22 mais 56, e tem que estar o mais próximo possível dessas coisas. Então, assim, você pegar um tarô, mesmo que ele tenha 78 cartas, você olha a carta do eremita, não é um homem velho, é um jovem, já está esquisito. Ô, João, vamos responder uma pergunta que a gente já falou disso, mas a gente não falou especificamente disso, tá? A Lana Moraes trouxe essa pergunta e eu acho muito interessante porque, assim, quando a gente vai dar curso, por exemplo, eu vou dar curso, eu já falo, é Rider-Waite, tá? Para mim, assim, tem que, na minha visão, né? É melhor começar com esse, porque vem o arcano menor, vem o desenho, ó, um 4 de paus, você vai saber do que você tá falando depois. Passa para aqueles meus outros tarôs, né? Esses com os desenhos diferentes, mas começa com esse. Na sua opinião, é a mesma coisa ou você sugere outra coisa para os seus alunos? Sempre começar por um tarô clássico ou um tarô moderno, de preferência pelo Waite, para quem está começando, justamente por essa facilidade. Eu ensino muito pelo de Marsella, só que dependendo da pessoa, quando ela começa a olhar lá 7 espadas, ela fica confusa, aí ela tem que ficar fazendo conta. Então, o Waite, ele alivia nisso. Então, sempre começar por esse. Isso não quer dizer que ele é melhor, que é o que eu falei no começo da live. Não existe um tarô melhor, mais moderno, mais bonito. O que existem são ajustes que vão acontecendo à medida que você vai estudando e você vai se identificando com esses símbolos. Uma vez que você entendeu essa estrutura, qualquer tarô você vai conseguir ler. Uma outra curiosidade que eu lembrei que eu tenho aqui do meu lado para mostrar, talvez tenha sido um dos primeiros tarôs que eu comecei a ler, e eu não leio mais ele hoje, porque eu comecei errado, né? Meu primeiro tarô foi um tarô encantado. Tarô encantado? Do Além da Lenda. Em inglês chama Enchanted Tarot. Ele é muito bonito, tá vendo? Sim. Só que ele é muito, muito poluído. Essa aqui é a carta do julgamento. Demais. O que esse tarô tem de legal? Ele é uma tapeçaria que foi fotografada e virou um baralho. Então, cada carta é um tapete. Tá vendo, Marco? Cara, e eu não conseguia ler. Aí eu falei, eu preciso de um outro baralho que fale mais comigo. E aí eu fui comprar um tarô de Marsella.
Aí, muito tempo com Marcélia, e aí depois, quando eu comecei a dar aula, aí eu comecei a ler o Waite, e usar o Waite, e ensinar pelo Waite, porque tem essa facilidade, tá vendo? Então, esse aqui eu vou pegar um arcano menor para você ver. 4 de espadas. É bem diferente, É diferente. Né? É muito bonito, mas é o que a gente estava respondendo para a Lana. Então, assim, mas você conseguiu aprender pela simbologia dele? Não. Não, você teve que ir para o Marcélia. Tive que ir para o Marcélia porque estava me confundindo, e aí cada vez que eu ia ler, no começo você fica ansioso de querer responder logo, e você não tem influência, e eu ficava caçando e acabei me perdendo e não funcionou. Já que a gente está falando de tarô, deixa eu já mostrar, porque já que a maioria das pessoas que vieram assistir a gente hoje, provavelmente são pessoas que estão estudando ou que querem estudar, né? Uhum. Então eu vou mostrar, né? O do João, ele mostrou já o tarô encantado, mas que depois ele acabou indo para o Marcélia para entender melhor a simbologia. Eu aprendi com esse daqui, ó. Eu comprei esse livro, e esse livro, ele já vem com as cartinhas, tá? Então as cartinhas também são baseadas no Rider-Waite, ó. Tem o 4 de espadas aqui. O que mais que tem? 7 de paus, ó, 7 de paus aqui. Então, ó, é um tarô muito próximo ao Rider-Waite. E eu descobri o seguinte, esse tarô, ele é uma cópia de um tarô que... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Porque esse tarô não tem nome, né? Ele é um tarô, assim, ele vem o livro para você aprender, mas ele não fala que tarô que é esse, mas existe esse tarô aqui. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. É o tarô dourado. Eu vou colocar aqui. Tem o nome dele em inglês. Que eu acho interessante a gente saber, né, de onde que veio, porque assim, eles vendem pelo livro, mas não pelo tarô. Mas o tarô é esse daqui que eu coloquei para vocês na tela. E ele, gente, ele é bem legal porque ele explica bem, ó, copas é copas, né? Que mais que tem? Ó, arcano maior é o arcano maior de verdade, né? Então esse daqui, ele não é um Rider-Waite, mas ele também é muito parecido e ele é fácil de aprender. Uma outra curiosidade que eu deixei aqui para o final também, eu gosto muito disso, que é um tarô bem novo, ó, Dame Fortune. Por que eu gosto dele? Ele mistura na mesma carta Marcélia e Rider-Waite. Ah, é mesmo? É. Mostra pra gente, então. Esse tarô eu não conhecia. 7 de espadas. Ah, agora eu vi o Marcelo. 6 de paus. Na mesma lâmina, você tem os dois. As de copas. 10 de copas. Tá vendo? Ele tem uma visão um pouco diferente. Sim. E ele tenta misturar as duas coisas. Eu acho ele bem bonito, até pelo desenho, mas não é um tarô fácil para quem está começando. Você pega a carta do Sol, por exemplo, é bem objetivo, ó. É bem a mistura dos dois. Tá vendo? A carta da estrela. Uhum. Da torre. Sim, é bem misturado mesmo. Aí o diabo, ó, já um pouco mais utilizado, mas o julgamento já está um pouco diferente, tá vendo? Mas a mensagem está aqui, ó. Um anjo tocando a trombeta, os mortos se levantando. Então eu acho esse tarô bem bacana. Assim, temperança. O que mais que faltou eu falar? Eu acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que agora eu falei tudo. Acho que eu falei tudo. O tarô de Forza, primeiro que eu mostrei, talvez foi o primeiro com as cartas que foram remetendo ao que ia ser o tarô de Marcélia, né? Nenhuma das 11 versões que eu comentei que tem nos museus está completa. Tem algumas cartas que são perdidas. A torre, o diabo, o cavaleiro de ouros e o 3 espadas. Essas cartas se perderam.
tem uma teoria de que a igreja destruiu, porque tinha uma mensagem nelas. Então, o meu é completo, mas um artista pegou e adaptou a partir do E criou, né? Ele teve que criar algo. Como também tem algumas teorias que falam que tem arcanos que se perderam com o tempo. Então, quando você vai... A gente tem que pensar que o tarô, ele se desenvolve há 600 anos, né? Mas numa época em que o cristianismo é muito forte, e o catolicismo principalmente. Sim. Então, muitas das cartas, principalmente na Renascença, elas remetem para as coisas da igreja. Então, as virtudes cardeais e as virtudes teologais, isso está lá em Santo Agostinho, é uma coisa que está, de alguma forma, no tarô. Então, quem são as virtudes cardeais? A prudência, que não é uma carta, né? Mas a justiça, a fortaleza e a temperança são a fortaleza e a força. Então, a carta da prudência sumiu. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas não aparecem porque elas eram práticas internas da igreja. Mas, por exemplo, a fé é a carta da estrela. Sim. Né? Ou a esperança, a carta da estrela, e a fé esteja mais na carta do Papa, de alguma forma elas estão ali, né? Mas a caridade se perdeu. Então tem alguns pesquisadores que falam das cartas perdidas do tarô. De onde que vem essas cartas perdidas? Então elas vêm do Sforza, que não é um baralho que é completo, ele foi completado depois, mas porque quando você começa a estudar teologia, você vê que tem algumas virtudes que eram praticadas pela igreja naquela época, que depois foram se perdendo, que foram sumindo. E sempre é bom lembrar que o tarô é um oráculo recente, né? 600 anos de história é pouco. Quando você pensa, por exemplo, as runas e o Oixin, tem 3, 4 mil anos. Sim. Sim. Então, ali tem elementos. Então, runas, por exemplo, você podia fazer de pedrinha mesmo, né? É isso que eu ia falar, o problema era o papel, não tinha papel. Né? Mas acho que agora eu falei tudo. Ai, que ótimo, João. Olha, tem bastante comentário aqui, o pessoal agradeceu muito. Não sei se você consegue ver na sua tela, mas se você não conseguir, depois você acessa ali, porque o pessoal está agradecendo muito, gostaram muito de todo esse conhecimento, porque assim, foi basicamente uma aula de história hoje, né? Porque. Não dá para eu falar dos tipos sem eu contar essa história, porque se eu vir aqui e falo para você, esse aqui é um tarô surrealista. Mas por quê? Onde começou isso? Isso tem um porquê. Tem a ver com esse momento econômico até que a gente vive, né? As pessoas consomem, meu. Sim. Todo mundo consome. Eu participei no ano passado de um financiamento coletivo, de um tarô de Marsella europeu. Em 3 dias vendeu a cota. Nossa! Então as pessoas compram. Então, assim, as editoras todo ano lançam 50, 30 baralhos. Sim. Sim. E não existe um melhor que o outro. Foi muito rico mesmo, né? Inclusive para mim, né? Que eu só fiquei assim assistindo você falar. Mas a gente está aqui para compartilhar mesmo, compartilhar com as pessoas. Então, assim, veio bastante gente. E assim, gente, o João, ele dá curso de tarô também, viu? Não é só eu que dou curso de tarô, não. É que, assim, é muito diferente, porque a forma como eu criei o curso de tarô foi muito baseado na minha experiência, né? Foi assim, curso de tarô prático. Como ler tarô, mas, assim, do jeito que eu aprendi a ler, do jeito que, na minha visão, ainda que tem uma base, é um pouco da minha visão ali. Né? Mas também tem outros jeitos de aprender tarô. Então, assim, o João, ele dá curso também. Então, vocês que são as pessoas, eu falo que o João é do livro, né? Então, vocês que são as pessoas do livro, que gostam de história, que gostam, assim, de aprofundar na simbologia, o João é o professor de vocês. Tá? E olha, ele deixou o contato aqui do Instagram dele, ele tem um canal do YouTube também. Mas se vocês, de alguma forma, não encontrar o João, pergunta para mim. Eu, com certeza, passo o contato dele. São formas diferentes de ensinar, né? Sim. Você montou o seu curso na prática que você foi construindo. E eu tenho essa coisa de como eu estudei história, como eu estudei sociologia, então entender de onde veio, para mim tem uma outra coisa, mas o resultado dos dois é o mesmo. É só um caminho diferente. E eu, como você falou, eu leio muito e eu fiz curso com um monte de gente, né? É verdade. Eu vou fazer curso com outros tarólogos que já estão há muito tempo fazendo, porque a gente sempre aprende.
Mesmo eu, toda vez que vou para um curso, fazer curso de arcanos maiores, o cara fala, pô, meu, vai 20 anos que você lê, você vai fazer curso de arcanos maiores? Cara, ele tem uma visão de símbolos e uma história para contar que eu preciso ouvir, porque isso vai me enriquecer. Uma aluna minha compartilhou, a Teca, né? Deu até um oi para a Teca, que a Teca ela é super assim estudiosa, também gosta de ler livro. E ela já fez curso de tarô, acho que já fez alguns cursos, e ela falou exatamente isso. Toda vez que eu faço um curso, eu aprendo uma coisa diferente, porque sempre a pessoa que está ensinando, a pessoa que está trazendo o curso, vai trazer um elemento da própria visão, da própria experiência, né? Sim. E é uma visão diferente, é uma visão única. Ai, Jo, muito obrigada. Olha, o pessoal ficou muito feliz. Ó, tem até o pessoal aqui da história que você fisgou eles, né? Começou a fazer a linha do tempo, o pessoal pegou e ficou aqui. E muito obrigada. E muito em breve a gente cria aí assunto, porque o que não falta é assunto para a gente falar de tarô, né, João? Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Viu? Até a próxima. Um beijo, João. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi o fim da live, foi muito interessante, inclusive para mim, aprendi bastante hoje. E vou deixar, tá, o contato do João, se vocês quiserem falar com ele, vou pedir o e-mail, vou pedir, ver se ele tem site, pedir, enfim, todos os contatos, mas ele já tinha deixado o Instagram dele aqui, se vocês quiserem seguir ele também no YouTube, que eu deixei linkado. E é isso, pessoal, tá bom? Muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter participado, todos os comentários aqui positivos que vocês deixaram, e até uma próxima vez.